Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Eu tô aqui para fazer a previsão para o mês de julho e para o início aqui da previsão eu vou trabalhar o estado celeste do céu e vamos começar aqui com a lua cheia, que é um eclipse lunar. Então a gente sabe que todo eclipse ele é mais profundo, né? Ele vai exigir da gente uma reflexão realmente de fato sobre as nossas decisões, as nossas escolhas. Já tivemos no mês passado, na lua nova, o eclipse solar e agora é a continuidade com o eclipse lunar já no comecinho do mês, dia 5 de julho, esse eclipse lunar. Bom, aqui o que está acontecendo? Esse eclipse ele vai mexer com dois signos principais. Tem um que é o mais forte, que é o signo de Capricórnio. Então tá mexendo com as responsabilidades, os compromissos, né? A nossa visão, né, sobre futuro. Então aqui tá mexendo muito com essa questão assim, olha, eu preciso realmente me organizar para resolver a minha vida profissional, tá? É essa energia que a gente tem. Como faz, né? Lógico, a lua cheia, ela é uma oposição do Sol e da Lua, tá também trazendo muitas coisas do nosso passado, memórias, lembranças e situações que a gente gostaria de deixar tudo, né, resolvido. Temos também a participação do planeta Mercúrio. Então, o Mercúrio, ele é um planeta que ele vai falar de pessoas, né? Então, nesse eclipse, está falando muito de pessoas do nosso convívio. Eu gostaria que você refletisse sobre quem são essas pessoas. Pode ser amigos, pessoas do convívio, pessoas do trabalho. Agora, o Mercúrio, ele também vai falar muito dos parentes, dos irmãos, né? Então, assim, qualquer pessoa, mas esse eclipse ele vem e ele vai mexer aí com algumas pessoas do nosso convívio, tá? Agora, muito lindo é um aspecto com o planeta Urano, que é um planeta que vem falando de coisas novas, como se nós tivéssemos ali que ter uma nova postura, um novo comportamento, uma nova atuação, principalmente com esse foco futuro, responsabilidades, o campo profissional, a visão, a nossa visão de ambição, né? Porque às vezes a gente acha que a ambição é uma coisa muito ruim. Na verdade, o que é ruim é a ganância, né? Então, no signo de Capricórnio, nós temos essa tarefa. Inclusive, todo capricorniano, ele é ambicioso. E ser ambicioso é bom. O que não é bom é a ganância. Bom, o eclipse lunar, ele é temido, né? Aliás, os eclipses, eles são temidos, né? Mas o eclipse, ele vai trazer uma nova percepção sobre um assunto específico. Então, quando eu for falar de cada signo, você presta bastante atenção, anota, tá? O que está acontecendo para você colocar isso, projetar isso na sua experiência pessoal, ok? Mas o eclipse lunar, ele é um pouco ainda mais, ele é mais vulnerável do que o eclipse solar, porque no eclipse lunar a gente tem a vibração maior da lua, do nosso inconsciente, daquilo que a gente tem necessidade de fazer, de sentir, de olhar e que a gente vai reprimindo ou que a gente não quer ver, enfim, então os conflitos eles são muito mais é aquilo que você talvez não tenha tanto controle. O solar você tem um controle um pouco maior. Aqui você perde. Então é um período de reflexão. É mais um período para você entender a dinâmica daquele setor, porque o eclipse ainda ele vai trazer para você um resultado ainda nos próximos 3 meses, tá bom? Vamos falar agora sobre a lua nova. A lua nova vai ser no dia 20 de julho. Vai acontecer no signo de Câncer, então parabéns aí para os cancerianos que estão aí com o sol sendo fortalecido, iluminado. E Câncer, ele é uma tarefa que vem falar da proteção, da nutrição, dos laços, a nossa relação com o passado. Faz um ângulo ali
importante com Plutão, Júpiter e Saturno, que estão no signo oposto em Capricórnio. Então aqui existem muitos conflitos, né? Essa lua cheia. Ela vem falando muito do que tem que ser feito, né? Da sua visão sobre família, a família passando por uma fase de desconstrução. O planeta Plutão, ele vai mostrar realmente quem são as pessoas, aí começa aqueles bafão familiar, né? Mas é importante entender que quando a gente fala de câncer, ele não é somente a família, mas ele também é tudo que é familiar a você. Então, os amigos, tudo aquilo que te gera uma troca de laço, de proteção, de cuidado, né? Não somente o seu núcleo familiar. Agora, claro que a família aqui vai entrar dentro dessa lua nova, pedindo aí uma fase diferente para a família. Isso já vem acontecendo de 5 anos para cá, né? O canceriano vem passando por muitas mudanças, muitas transformações, né? E agora a ideia é você assumir a sua vida com mais leveza. Os signos de primeiro e segundo decanato já sentiram essa energia mais forte, essa experiência impactando a própria vida e agora mexe muito forte com os de último decanato, tá? Mas mesmo os de primeiro e os de segundo também vão sentir todo esse impacto, tá? Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, eu atendo um vasto, né, número de clientes e eu vejo que os signos cardeais, que é Câncer, Capricórnio, que está em foco aqui nesse mês, né, Câncer e Capricórnio, mas também entra o Libra e o Ariano, tá? Vocês precisam hoje ampliar o campo de visão de vocês sobre família, sobre relacionamento, sobre carreira, porque esses 4 signos, eles vão falar da estrutura necessária para o desenvolvimento humano. Então, por exemplo, Áries é quem sou eu, né? Aí nós vamos lá para Libra, que fala do relacionamento, Câncer fala da estrutura familiar e Capricórnio fala da carreira. São bases para a gente se desenvolver. E tudo isso está passando por mudanças. Ai, Paloma, eu imaginava que eu ia conhecer alguém, né, namorar, noivar e casar bonitinho, né? Mas está acontecendo tudo diferente. Eu encontrei uma pessoa que já tem filhos, uma pessoa que já foi casada. Nossa, sabe, a minha família está tudo se desmembrando. Então, né, gente, é não resistir tudo isso. Às vezes a gente cria uma ideia de algo perfeito, né? E aí a gente acha que aquela via do que aparece é totalmente errada, não é provável, não quero isso pra mim, né? Mas de repente é aquilo ali que vai mesmo te fazer feliz. Então reflita sobre isso, tá? E aí eu tenho certeza que você vai conseguir gerenciar melhor esse eclipse lunar, tá bom? Mas vamos falar agora para cada signo. Olá, Ariano, seja muito bem-vindo. Vou fazer aqui a previsão para você para o mês de julho, então tome nota. E a gente começa aqui o mês, dia 5 de julho, já no comecinho, com esse eclipse lunar, né? Mexendo aí com a carreira, o futuro, as responsabilidades que você tem que assumir. E assim, né, Ariano, você tá assim, Paloma, já cansei, sabe? Já cansei, já tô de saco cheio, as coisas precisam andar. E vão andar, tá? Você tem que pensar o seguinte, você tá saindo de uma estrutura que já não funciona mais para você para desenvolver novas estruturas. Toda mudança, principalmente nessa magnitude, ela precisa de um tempo para amadurecer, tá? E esse amadurecimento, ele depende muito do seu estado de consciência, do quanto que de fato você está maduro para assumir essas responsabilidades, tá? Então, assim, o autoconhecimento para você, ele é essencial. O Netuno, ele tá na tua casa emocional, uma casa que fala de espiritualidade e autoconhecimento, e é exatamente isso que tá segurando as pontas para você, tá? Então, o que está hoje mantendo você firme dentro daquilo que você precisa realizar na sua vida é o teu emocional.
é a tua autopercepção, o teu autoconhecimento e uma possível vida espiritual mais ampla, mais fluente, mais plena aí para o seu desenvolvimento, tá bom? Agora, aqui nesse período aqui do início, né, do mês, esse eclipse, ele vem pedindo de você realmente uma nova postura, uma nova ação voltada às responsabilidades ali, né? Então, o futuro, as suas metas, né? Esse eixo também, ele é o eixo da estrutura de vida e também vai entrar aqui pai, mãe, sogro, sogra, né? Figuras de autoridades também, chefia, né? Então é como se você tivesse tendo que ter um olhar mais amplo e inovador, porque você está num período de crescimento, tá? Pode parecer que não, porque as coisas meio que estão assim, tá para ir, volta, tá para ir, volta. Mas isso vem muito também do próprio Saturno, que já ingressou ali em Aquário, na sua casa de projetos, mas está retrógrado, dizendo que você está refletindo sobre as coisas. E essa reflexão, ela precisa ser respeitada, tá bom? Aqui é um período, não? Então vamos lá, o eclipse ele fala sobre novas posturas. Eu vejo as pessoas, parentes, principalmente os familiares mais próximos ou pessoas que você tem um certo vínculo maior, participam das suas decisões ou influencia também as suas decisões. E aqui você precisa ter maturidade para entender como que você quer de fato lidar, né, com essa situação que vem mesmo aí mexendo bastante com você. Nós temos aqui uma quadratura do teu regente Marte, né, com Mercúrio, então você pode ter uma dificuldade para se comunicar com algumas pessoas, mas por outro lado você tem também bem-estar, porque ele faz um aspecto muito bom com a Vênus, dizendo que você está muito consciente do que é importante para o seu desenvolvimento, ok? Vamos falar da Lua Nova? Bom, a Lua Nova vai ser no dia 20 de julho, tá? Essa Lua Nova, ela vai mexer com a família, o núcleo familiar, passa por um período novo, então aqui você também vai focar não só nas relações familiares, mas na estrutura física da família, um imóvel. Esse imóvel ele pode ser tanto alugado quanto adquirido, um bem adquirido, mas aqui vem falando muito desse novo formato familiar, né? E foi até o que eu comentei na introdução do céu. Não resista às mudanças. A mudança, ela é necessária, tá? Então, existe uma desconstrução familiar, né? Você está tendo uma nova visão sobre a família. Você está conseguindo enxergar as coisas, né? Coisas que estavam ali por debaixo do tapete ou coisas que estavam um pouco ocultas, né? Há alguns anos atrás, neste período já não está mais nada oculto. Eu sei quem é quem, né? E eu sei como que eu devo lidar com essa dinâmica, tá? Para o seu autodesenvolvimento. Então, isso é muito importante. E, repito, a espiritualidade é quem vai dar para você o tônus para você tomar as melhores decisões para o futuro da família. Então, não tenha medo da desconstrução. Entenda que existe uma questão também de superação aqui, desses desafios, mas isso depende do seu estado de consciência e isso eu não posso te dar aqui no vídeo. Eu teria que estar vendo você, conversando com você e olhando o teu mapa, tá? Mas reflita se você realmente está numa postura flexível, consciente do que tem que ser feito e fazer aquilo que é certo, aquilo que é ético, porque o planeta Júpiter ele está mexendo bastante ali com o teu futuro, tá bom? Mas o núcleo, né, dessas decisões nascem no setor familiar, tá bom, Ariano? Eu espero de fato que você tenha um mês maravilhoso, que você consiga desenvolver tudo isso com bastante sabedoria e até mês que vem. Olá, Taurino, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer aqui a previsão para o mês de julho, tome nota.
E vamos conversar aqui sobre esse eclipse que já inicia no comecinho aqui do dia 5, né? Dia 5 de julho. E esse eclipse lunar, né? Ele está sendo aí muito responsável para ampliar o teu campo de visão sobre as coisas. Então, assim, já faz tempo também que eu tô falando sobre isso, eu vou desenvolver bastante esse setor para você entender o que realmente faz sentido para você, tá? Esse setor, ele é o setor acadêmico, ele é o setor filosófico e é exatamente neste setor que formam as nossas crenças, tá? E você sabe que nós somos formados por crenças. Existem crenças que nos limitam e existem crenças que nos libertam, tá? Então, esse novo olhar para a vida, né? Ele está sendo um olhar de desconstrução, para que você forme aí um campo de visão mais interessante para o seu desenvolvimento, ok? Aqui fala muito sobre a parte religiosa filosófica, então está falando sobre a sua filosofia de vida, né? Aquilo que você de fato acredita, sobre a sua fé. Esse setor também ele é o setor de documentos, de ética, de assuntos judiciais. Então a vida também vem falando para você, olha, como que está o teu discernimento, né? Porque a gente passa por várias experiências e a gente é levado a decidir sobre o certo e sobre o errado. E muitas vezes a gente pode errar nessa escolha. Então, por isso, o discernimento, né? Para você buscar um caminho reto, um caminho justo. E esse setor, ele também é um setor de viagens. Então, você pode estar tendo alguma experiência interessante aí para você, de uma possibilidade de viajar, de a possibilidade de conhecer novas culturas, né? Isso também pode ser através de livros, estudos, conhecimento, enfim. Não precisa ser também só fisicamente, ir para um local, mas poderia também ser dessa forma, tá? Então aqui também fala de pessoas, mas aqui as pessoas que estão longe de você, ou até aquela pessoa que está pertinho, mas ela tem uma distância mental e emocional, tá bom? Então aqui você está passando por um período novo, esse período é um período que vem desconstruindo as relações de convivência, vai mexer com pessoas, tanto pessoas próximas quanto pessoas que estão distantes de você, pessoas inclusive que podem morar em outro país ou em outra cidade, tá? E toda essa troca, ela vem gerando uma nova percepção de vida, uma nova formação de valores, tá? E tudo isso é importante para o seu desenvolvimento, ok? Então aqui vem falando da comunicação com as pessoas, né? Como que você quer se relacionar com algumas pessoas, trocar e compartilhar informação. Cursos, palestras, viagens, tudo isso aqui está movendo um campo de visão aí diferente, tá? O planeta Urano que está sendo tocado, ele está muito favorecido aqui para você. Urano transita no teu signo, então você está no período de querer coisas novas. Paloma, eu não quero mais isso. E você pode ter certeza que o que você está passando hoje, se você olhasse 10 anos atrás, você nunca imaginaria que você estaria falando isso, o que você está falando hoje, que você não quer coisas, que você quer coisas diferentes, coisas novas. Então, olha só como a vida, ela é linda, porque a gente passa por mudanças. E as mudanças, elas são bênçãos dos deuses, das hierarquias, de Deus, o nome que você quiser dar, mas são bênçãos, porque é através da mudança que a gente muda o nosso campo de visão e, consequentemente, a gente cresce, tá? Ninguém é igual, sempre. E isso para você é um desafio, porque a sua natureza, ela quer manter aquilo que você construiu, aquilo que você achou que deve ficar intacto, né? Não vai ficar. E isso é para você crescimento, tá bom? A sua regente, né, o regente que é Vênus, está aqui no teu setor financeiro, favorecendo boas decisões materiais,
mas são decisões um pouco mais silenciosas ou reservadas, você está refletindo sobre algumas coisas, mas é positivo, tá? A única coisa é que você está agitado, ansioso e você pode encontrar um pouco de dificuldade de se comunicar com algumas pessoas e de trocar informações. Mas todo esse processo, ele faz parte para o seu desenvolvimento, tá bom? Vamos falar aqui da lua nova, que vai ser no dia 20 de julho. Essa lua nova, ela mexe com o contato com as pessoas. Então, aqui tá mexendo com pessoas do seu convívio, tá mexendo com parentes, tá trazendo para você uma mudança, né, com um certo movimento ali com as pessoas que te cercam, tá? E o que acontece é o seguinte, você tá conseguindo enxergar realmente quem é quem. O cenário, ele não é um cenário amigável, ele é um cenário tipo assim, gente, é isso aí, né? As pessoas pensam assim, essa pessoa quer fazer desse jeito, então você está refletindo, essa reflexão ela merece uma atenção para que você não tome decisões aí erradas, né, sobre como eu estou enxergando cada pessoa que está à minha volta, né? Mas assim, de alguma forma tem algum tipo de conflito, sim, tem uma questão de reconstrução de valores e isso mexe com as relações de convivência, tá bom? Aqui também a lua nova vem falando de novos cursos, novas palestras, novos contatos, então você fique atento, fique aberto, porque é uma lua nova que lhe favorece bastante, ok? Você passa ainda por esse período novo, veja você se comunicando um pouco melhor aqui nessa lua nova, tá? E aqui vem pedindo para você essa reavaliação mesmo de decisões profissionais e financeiras, mas não está ruim. Tá crescendo, tá bom? É isso aí, Taurino. Eu espero que você tenha um mês maravilhoso e até mês que vem. Olá, geminiano, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer a previsão para o mês de julho, tome nota. E começamos aqui o mês com um eclipse lunar no dia 5 de julho. E esse eclipse, ele tá mexendo ali num setor que vem falar dos recursos compartilhados, investimentos, pagamento de contas, dívidas, né? Vem pedindo de você um planejamento material, tá? Esse local onde tem o eclipse, ele vem falando muito de uma postura que vem já acontecendo, de uma mudança na tua forma de olhar para os investimentos, tá bom? Tem um ângulo com Urano, então eu vejo que você está mudando muito realmente, você está conseguindo perceber o que é melhor para você, tá? Aqui entra sócios, tá? Então vai ter sócios, parceiros, né? Ou até mesmo algum envolvimento mais forte ali com o dinheiro do cônjuge, se for o caso, tá bom? Então tente analisar aqui essa questão financeira, se é só você que está administrando os seus bens materiais ou se realmente existe a figura de uma outra pessoa, seja um sócio, seja um parceiro, ou seja o próprio casamento, o cônjuge. Porque esse local vem falando tanto do dinheiro de uma outra pessoa quanto o seu próprio setor financeiro, que aí a gente pode pensar que de repente é sua conta corrente, tá? Agora, se você não tiver ninguém, Paloma, eu não tenho nada, não tenho sócio, não tenho nada, sou eu, meu trabalho e só, então esse setor ele tá falando das dívidas, dos pagamentos de contas, né, que você tem ali de repente financiado, parcelado, né? Ele pode falar de algum tipo de financiamento, alguma administração um pouco mais ousada aí para o teu progresso e crescimento, tá? E tudo isso vem gerando uma nova percepção. Esse setor também, ele é o setor de heranças, pensão, partilhas. Então, assim, se você tem algum tipo de assunto que está bloqueando, vamos supor aqui, você chega e fala assim para mim,
Ai, Paloma, eu tenho que acertar uma herança, ou eu tenho que para receber uma herança. Agora, se você tem que acertar alguma coisa, ou reavaliar algumas coisas que depende de você, eu diria assim para você, resolva isso o quanto antes. Porque isso aí tá bloqueando totalmente a sua prosperidade, o teu crescimento, tá? Então, às vezes a gente vai arrastando as coisas e esse arrastar, ele empaca o teu progresso, porque você se atrela a uma outra pessoa energeticamente, tá? Agora, se não tá no teu controle, tá no controle de outra pessoa, então eu diria para você assim, tentar levar com bastante harmonia essa experiência, tá? Mas a ideia do céu é realmente investir com outras pessoas, né? Ou parar e analisar como que você quer administrar os seus próprios recursos, tá? E fazer esse planejamento aí administrativo material. Mas, como eu digo sempre, eu não tô aqui com você vendo o teu mapa e nem conversando com você. Gostaria muito disso. Então você tem que ouvir e entender como isso acontece na sua vida hoje, como que isso está impactando, porque o setor que está mexendo é esse mesmo, tá? A energia dessa casa, ela é uma energia de encerramento, de finalização. É como se você estivesse querendo encerrar isso, sabe? Você querendo resolver essa situação. E o que eu acho muito válido e, inclusive, necessário. Vejo você ansioso, tá? Então, essa ansiedade, principalmente para desenvolver projetos, desenvolver as suas ideias. Eu vejo você um pouco aflito aqui. Calma, ao mesmo tempo tem caminhos abertos, não tá nada fechado, tá? Mas existe uma ansiedade, uma pressa para se resolver as coisas. A Vênus, ela tá no teu signo e ela tá ali, né? Porque ficou retrógrada, voltou aquela coisa toda. Mas ela tá pedindo aí, você tá começando, já faz alguns meses, né? Você tá olhando para você, para o seu valor. Então, isso pode estar mexendo com o teu físico, com méritos, com reconhecimento. Então, olha que bacana o que você vem construindo. O importante é você manter o foco, ok? Vamos falar sobre a lua nova, a lua do dia 20 de julho. Essa lua, ela já vai colocar o foco total no seu dinheiro. No eclipse anterior era o recurso de uma outra pessoa junto com o seu dinheiro. Aqui não, aqui é o seu dinheiro. Então, vem falando muito, né, de um certo desgaste que você já vem passando, né, muitas contas aí para pagar, muitas coisas para se resolver, estruturas, né? Então aqui fala assim de documentos pendentes ou alguma decisão que pede de você discernimento e ética para você avaliar ali as condições materiais, ok? Então é importante ter os pés no chão, é importante olhar com realidade, porque aqui também vem falando que a família passa por uma desconstrução financeira, tá? E essa desconstrução financeira, ela é inclusive muito importante para o seu desenvolvimento. Então tá tudo certo, tá bom? Reflita sobre essa situação, tá? A ansiedade aqui estava lá no início do mês ainda, infelizmente continua. Então você tá com uma pressa, pode ter algum projeto, alguma ideia em movimento que merece atenção, mas você está num caminho novo, numa nova jornada. E essa nova jornada, para o novo entrar, que é essa nova jornada, eu preciso fazer com que crie um espaço, né, para esse novo entrar. E para criar esse espaço, eu preciso eliminar aquilo que já não serve. Então, quando a gente elimina, desapega, desconstrói, né, logo em seguida você vai sentir um vazio, mas esse vazio é bom para entrar essa nova experiência. E isso gera, com certeza, uma superação, tá? Então, muda o teu olhar financeiro, reavalie o teu futuro, né, material, crie novas oportunidades. Você está muito criativo aqui nesse mês para avaliar as possibilidades materiais, ok? Eu tenho certeza que você vai dar conta. Um excelente mês para você e até mês que vem.
Olá, canceriano, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer aqui a previsão para o mês de julho, mês importante, é o seu mês, seu aniversário. Então, que eu desejo aí para você muita luz, caminho aberto, boas decisões. Mas já começamos aqui esse mês com o eclipse lunar mexendo bastante com você. Então, vamos aqui anotar e entender todos esses processos que você vem passando já há alguns anos, uns 4 anos para cá. Mas, assim, precisamente são esses 4 anos que mudou muitas coisas na sua vida, né? E esse eclipse lunar, ele é um eclipse que mexe muito com o relacionamento. Então, é um período onde você vai se colocar e deve se colocar no lugar do outro, mas não negligenciando as suas necessidades. Deu para entender? Eu entendo o outro, mas eu também olho para mim. Quando eu olho para o outro, eu entendo o que eu quero. Quando eu vejo a angústia do outro ou uma decisão importante que o outro precisa tomar, aquela decisão, ela também vai impactar a mim, tá? Então, vem falando muito dessa ligação entre você e uma pessoa. Isso pode ser o casamento, então pode falar do cônjuge, mas também entra aqui sócios, parceiros, né? Essa questão um pouco mais comercial também entraria aqui, tá? Mas aqui você vai avaliar, dentro da tua experiência, quem é essa figura, tá bom? Aqui o eclipse, ele vem falando muito de uma coisa nova, um assunto novo, né? Então, assim, pedindo de você um novo comportamento, uma nova postura. Esse novo comportamento, ele não é também só seu, ele também é do outro, né? Então, esse eclipse vem falando, olha, a relação, ela não vai ficar como tá, ela precisa de uma nova roupagem, né, de um novo significado. Então, isso tudo vem mexendo muito com você e a pessoa, tá? Aqui vale lembrar que Mercúrio tá no teu signo, ele tá retrógrado aqui, nesse primeiro momento do mês, tá? Então, você está reavaliando as coisas e muito ansioso, porque ele faz ali um ângulo com Marte. Então, a ansiedade, a pressa, né, de ver as coisas acontecer. Calma, o retrógrado é um momento de reavaliar um papel, um documento, alguma coisa que pode voltar, né, como um reparo aí importante para você, tá? Eu vejo que independente dessa situação, tem um bem-estar aqui, tá? Você tá parando e analisando o que é bom para você. Isso pede, inclusive, autoconhecimento, porque esse autoconhecimento, ele fala muito do campo afetivo e da forma como você vem enxergando o dinheiro na tua vida, tá? Então, você já vem passando esses meses para cá, né, onde a Vênus transita ali num setor pedindo autoestima, autoconhecimento. Então, é isso. Vamos agora falar da Lua Nova, né, do dia 20 de julho. Essa lua nova, canceriano, ela vai mexer totalmente com você, tá? Porque ela acontece no seu signo. Então, vem pedindo um novo comportamento, uma nova forma de agir. Ainda mexe com o outro, tá? Só que o que era diferente lá no eclipse era que era uma coisa nova porque tem que ser feito algo novo, ok? E o eclipse dá um chacoalhão. Agora aqui é você se apropriando daquilo que você tem que fazer. Então, tá bom, eu entendi, agora eu vou tomar tal decisão, vou fazer desse jeito, eu acredito que isso é melhor pra mim, tá? Então, assim, o fato é, o relacionamento passa por um desgaste, tá? E esse desgaste é porque você tá conseguindo enxergar a pessoa como ela é. Esse desgaste, ele vem por questões kármicas, né? Experiências que podem ser difíceis. Mas quando eu falo kármico, não é só difícil. Aqui pode ser também um processo de amadurecimento de vocês dois. Então, agora nós entendemos o que a gente quer fazer. Mas também pode ser um processo dizendo assim, não sei se é o que eu quero. Então, eu preciso reavaliar e ver qual é o passo que eu tenho que dar nessa relação. Ou até uma mudança de comportamento. A gente tinha um comportamento assim, hoje é um outro comportamento porque eu determino isso. Porque essa lua nova, ela acontece no seu signo, mexendo com a sua imagem, a sua postura e lhe dando mais destaque, tá bom?
A autoestima ainda está sendo fortalecida, você está nesse processo de olhar um pouco mais para você. Aqui o Mercúrio já não está mais retrógrado, ele está no seu movimento direto, então as coisas começam a andar para você, você vai perceber que vai estar mais leve algumas situações, ainda a ansiedade fica, mas está andando, os assuntos começam a tomar forma, tá? Então a dica para você, canceriano, é o seguinte, né? Não dá para mudar o outro, não dá, por mais que você tente. Mas você pode mudar o teu comportamento e a sua mudança, ela vai impactar o outro. Então você está mudando a tua forma de ver as coisas e por isso você está enxergando quem é quem. É tudo uma consequência, né? São mudanças que geram outros resultados, tá? Então reflita bastante sobre isso, tá? Não que significa que o sonho acabou, que as coisas não, significa que você tem muitas outras coisas para realizar e permita que tudo isso aconteça para você, porque aí você vai ser mais feliz, tá bom? Um excelente mês para você e até mês que vem. Olá, Leonino, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer a previsão para você aqui para o mês de julho. Tome nota. Iniciamos esse mês com o eclipse lunar e esse eclipse, ele tá mexendo muito com o teu trabalho, a sua rotina, a forma de produzir, as relações com funcionários, se for o teu caso, e também a saúde. Então vamos entender tudo isso aqui, tá? Primeiro que você já está há um tempo passando por uma mudança na forma de trabalhar e a forma de olhar para como você quer produzir, tá? Então o trabalho vem sendo mexido já há alguns anos, correto? E esse momento aqui, ele é um momento importante porque você já passou por tanta coisa aí dessa mudança, desse desejo de mudança, que você já está entendendo, né, Paloma, olha, eu já entendi que é desse jeito que eu tenho que ir, que é desse jeito que eu tenho que fazer, e eu acho que é por aí mesmo, tá? Esse eclipse, ele vem falando que você tá um pouco mais ponderado, principalmente para decidir coisas relacionadas aos colaboradores ou colegas de trabalho ou funcionários. Então eu vejo você pode até trocar com uma pessoa de uma forma mais reservada para entender como você deve gerenciar outros fatores ali na sua rotina, tá? Aqui o trabalho, ele tem crescimento, porque o planeta Urano está aqui muito bem posicionado. Então você está ali com muitas possibilidades de criar um movimento diferente, importante e que gera um progresso para você profissional, tá? Só que aqui o que precisa? Você precisa aprender a trocar informação com as pessoas que estão ali no teu trabalho, tá? Então isso é o mais desafiador, não é? Ali exige mesmo da gente. Então o Mercúrio, ele tá ali no seu setor de ocultamento, é um setor mais reservado, é um setor que eu me preservo, é um setor que eu escolho com quem que eu quero dividir, né? Não vou ficar falando para todo mundo o que eu penso, então fala dessa reserva. E ele tá retrógrado, então você tá reavaliando coisas. E ele faz um ângulo desafiador com Marte, que tá ali mexendo com a tua forma de ver as coisas. Então você tá ansioso porque você quer mostrar o que tem que ser feito. Só que as pessoas não estão tão solícitas, não estão tão abertas assim, né? Porque a mudança, ela é difícil no sentido de percepção, de crenças, de valores, tem muita coisa ali envolvida, né? Mas o que a gente vai fazer, né? Vai aprender a trocar e a se relacionar. Então é isso que o céu vem pedindo de você, tá? Independente disso, os projetos estão bem, você está numa fase de crescimento, é um excelente crescimento, tá? Inclusive progresso de trabalho, tá? O trabalhoso é lidar com pessoas ou com situações que você vem reprimindo, tá bom? Vamos falar agora da lua nova do dia 20 de julho, tá? Essa lua nova, ela é uma lua nova que você vai querer ficar quietinho. Você vai querer ficar em silêncio,
Ela inclusive pede um silêncio, pede uma introspecção, pede uma reavaliação, né, sobre como eu devo me comportar com algumas situações do meu ambiente de trabalho, né, ou como eu devo enxergar o trabalho, né, porque aqui pode ter oportunidades novas, diferentes, pode ser tanta coisa aqui. Você precisa estar aberto para entender como isso funciona para você. Se você estiver desempregado, então aqui é um período que não dá mais para ficar do jeito que está. É um momento de mudança, né? Para você ver que tipo de comportamento que eu devo colocar no meu trabalho ou para ter um trabalho. Agora, se eu estou trabalhando, eu tenho que avaliar exatamente, né, as relações, né, os conflitos, né, as dificuldades que você vem sentindo para executar o teu trabalho, tá? Agora, uma coisa que eu também tenho que falar aqui, Leonino, é a sua saúde, tá? Porque assim, aqui eu vejo você um pouco sem energia, tá? Você precisando realmente mudar a alimentação, mudar hábitos, vale a pena fazer um check-up, ver se tá tudo bem com a tua saúde, os exames, colocar os exames em dia, tá? É importante porque aqui você tem um pouco assim de medo, principalmente nessa lua nova, sabe? Eu tô com medo da mudança, eu tô com medo do que tá por vir. Isso pode acontecer. Se não acontece para você, que bom, porque não significa que todo mundo vai reagir da mesma forma, né? Mas aqui existe uma precaução, né? Uma reavaliação mais silenciosa sobre as decisões, né? Você está conseguindo enxergar melhor as pessoas do seu ambiente de trabalho ou como você quer lidar com esse ambiente de trabalho. Então, as verdades, elas vão chegar, com certeza aqui você vai ter essa percepção. Mas aqui é importante o amadurecimento emocional, é importante você refletir como você quer atuar com algumas pessoas, ou como você quer atuar no seu trabalho, ou como que você quer criar mudanças. E aqui é um período mais silencioso, é um período mais de reserva. E a saúde, ela não pode ser negligenciada, tá? Os projetos caminham, ainda tem um pouco de ansiedade para se comunicar, mas o Mercúrio pega o seu movimento direto, então as coisas começam a tomar uma forma, tá bom? É isso aí. Eu espero que você tenha um mês maravilhoso, muito produtivo, que você consiga aí mudar os hábitos, né? E olhar para o teu trabalho com mais dinâmica, com bastante prosperidade, que é o que está destinado a você, tá bom? Um excelente mês e até mês que vem. Olá, virginiano, seja muito bem-vindo. Eu vou começar aqui a previsão para o mês de julho, então tome nota. Iniciamos esse mês com um eclipse lunar e esse eclipse mexendo ali muito com a sua autoestima, com os seus talentos, né? Pedindo que você se fortaleça, que você acredite mais em você. Já faz um tempo também que isso já vem acontecendo com você, de alguns anos para cá. A vida, ela vem trazendo uma abertura ali para você, né? Falando muito da autoestima. Agora, esse setor, ele é um setor complexo porque ele não é uma coisa só, tá? Então, eu vou colocar tudo que ele é, mas você vai avaliar o que cabe para você, tá bom? Então, assim, esse setor, além da autoestima, ele é o setor dos seus talentos, então você está desenvolvendo talentos, tá? Ele vem falando muito da sua criatividade, né? E ele, de alguma forma, ele traz para você um olhar para os seus projetos e para o convívio com algumas pessoas. E essa convivência são amigos e projetos, tá? E aqui vem mexendo muito com a qualidade desses afetos. Agora, esse setor também é o setor dos filhos. Então, aqui os filhos estão passando por um período novo, né? É um período de desconstrução e isso vem mexendo muito com os projetos deles, pessoais. Ah, Paloma, mas eu tenho meu filho é bebê, né? Então provavelmente aqui
ele vai ou começar uma escola, ou você está refletindo se deve colocar na escola ou não, a relação do filho com os parentes, as pessoas com quem ele convive mesmo sendo bebê, tá? Mas meu filho é adulto, então tá mexendo muito com a carreira dele, a profissão, né, os objetivos, então ele tá mudando, né, a forma dele se relacionar ali com o meio dele, né, o que cerca ele, a vida profissional, os amigos, enfim, tá? Agora, esse setor também, ele é o setor do campo amoroso, tá? Então, quando pega esse setor, ele não tá falando só da relação, mas ele está falando da qualidade da troca de afeto no campo amoroso, tá? Por isso que esse setor também é tido como o setor dos amantes, né? Então, assim, não sei também qual é o teu caso aí, se você tem amante, se você não tem, mas se tiver, aqui tá falando muito dessa relação de convivência. Agora não, Paloma, eu tenho um relacionamento, tá tudo legal, então, mas aqui tá falando da qualidade da troca. Como que tá essa troca dessa relação? Tá bacana? Você tá feliz? O teu parceiro também tá feliz? Como que vocês querem fazer? Como que vai seguir a vida aí? Então, esse eclipse, ele vem pedindo uma postura nova. E essa postura nova, ela tá muito ligada a um novo campo de visão, né? Sobre coisas, principalmente crenças, né? Então, aquelas crenças limitantes estão sendo totalmente dissolvidas, estagnadas, quer dizer, já estão estagnadas, então devem ser dissolvidas para que você tenha aí um crescimento, para que você tenha uma qualidade na troca, tanto com os seus talentos, criatividade, quanto com os filhos, quanto com a parte amorosa, tá? Então aqui você vai avaliar o que vem mexendo com você. Com certeza que mexe com outras pessoas, então fala muito do trabalho em equipe, das suas ideias, dos seus projetos, tá? E nesse primeiro momento, vem falando muito de uma reavaliação de como você quer lidar com algumas pessoas, principalmente na esfera da comunicação, treinamento, de transmitir informação. Então, você está reavaliando aqui, tá? O cenário, ele é um cenário que ele pede novas posturas, você precisando se posicionar de uma forma diferente, tá? Mas aqui com alguns desgastes, porque eu vejo você ansioso, eu vejo você um pouco irritado, com pressa, né? Então, mas as coisas têm outro ritmo e é importante você respeitar esse outro ritmo para você ter um bom resultado, tá? Vamos agora falar, independente também dos conflitos e que foi dito aqui, você está numa fase de crescimento, uma fase onde você está reconhecendo onde eu devo permanecer, o que eu devo fazer, tá bom? Vamos falar agora da lua nova. Não, o eclipse já foi. Agora a lua nova do dia 20 de julho. Essa lua nova, ela vai mexer muito com seus projetos, tá? Amigos, as relações de amizade, a participação num grupo de pessoas. Aqui vem falando de relações com pessoas, tá? E essa relação é uma relação que você está conseguindo perceber melhor essas pessoas, né? Está conseguindo entender como você deve direcionar as suas ideias, os seus projetos, ok? Ser feliz para você aqui é uma condição, é necessário, é importante, é a sua prioridade e ter resultado. Mas aqui você está como passando uma peneira, né? Reavaliando, porque aqui tem conflitos com essas pessoas. Conflito de interesses, conflito porque cada um tem um campo de visão diferente, né? Os conflitos pode ser porque, enfim, estamos com um outro foco. Então, como que pode alinhar tudo isso, né? Com quem que eu devo ficar, né? Ou quem deve ficar nesse meu projeto? Então, aqui é um período de muita maturidade, né? Porque essa lua nova, ela vem pedindo uma nova tônica em grupo, uma nova tônica com a equipe, com pessoas, tá? E a gente também tem que aprender a ser um pouquinho mais generoso, né?
e entender que cada um tem um ritmo e tem uma forma de ver e perceber. Se você for nesse ritmo, você vai ver que o resultado para você vai ser melhor, tá? Você vai ter um resultado interessante aqui de amadurecimento, de desenvolvimento, ok? A ansiedade ainda continua, mas é uma ansiedade mais construtiva. Aqui o Mercúrio já não está retrógrado, ele já está no movimento direto e as coisas começam a ter um resultado interessante aí para o seu desenvolvimento, tá? Então, tá bem bacana, é uma situação que te gera aí novas oportunidades para se desenvolver aí em grupo e também colocar as suas ideias em movimento, tá bom? É isso aí, virginiano. Eu espero que você tenha um mês produtivo, que você consiga colocar todas as suas ideias em prática e até mês que vem. Olá, Libriano, seja muito bem-vindo. Vou fazer aqui a previsão para o mês de julho, tome nota. Iniciamos esse mês aqui com o eclipse lunar no dia 5 de julho. Esse eclipse, ele tá mexendo com duas situações aqui. A principal é a família. Então tá mexendo com a estrutura familiar, as relações familiares e também com imóvel, tá? Então pode mexer com imóvel, qualquer imóvel, próprio ou alugado, tá? Ah, Paloma, eu tenho 2 imóveis, então os 2 imóveis estão em foco aqui nessa previsão, tá? Aqui as relações estão passando por um processo de renovação, né? Então a família, na família a gente vivia de um jeito, a nossa vida era assim, a gente tinha tal rotina e agora passa por um período de mudança muito significativo, né? Eu tô atendendo muito libriano que tá saindo de casa, indo morar sozinho, ter a própria vida. Então é um pouco dessa adaptação, dessas mudanças aí que vem acontecendo, ok? Esse eclipse, ele vem pedindo um novo olhar também para os pais, para sogro e sogra também estão nesse local, né? E consequentemente, você fortalecendo a sua visão sobre o futuro. Porque ali o Sol e Mercúrio estão lá na casa 10, falando para você, olha, você precisa ter um olhar mais amplo, né? Então, só que tudo nasce da onde? Das prisões, né? Ou daquilo que te atrela, ou das próprias questões do passado, né? A tua relação com o seu passado, ela é muito importante para você fortalecer o teu futuro, para você ter escolhas mais conscientes daquilo que é importante para o seu desenvolvimento, ok? Então aqui vai mexer bastante com essa situação. E aqui vem falando que o momento é um momento novo, inclusive para investir em imóvel ou para investir no futuro, na carreira. É um período novo aqui para você. Não mexe só com você, mas mexe com os parentes ou as pessoas que moram com você. Paloma, eu moro sozinho. Tudo bem. Então vem falando que você está se desligando um pouco do passado para você fortalecer e formar a sua própria família ou a tua forma de viver, a sua visão sobre mundo, sobre, enfim, né? Outra coisa, o planeta Mercúrio, ele tá ali também mexendo com o futuro, ele tá retrógrado, então ele pede uma reflexão, então você tá refletindo sobre algumas coisas. E aqui gera algumas discordâncias, né, algum conflito, aí uma dificuldade para se relacionar com uma pessoa específica. Então pede de você paciência, flexibilidade, porque aqui a pessoa pode ser o cônjuge, pode ser um parceiro de trabalho, é uma pessoa que está muito agitada, está com muita coisa para fazer, com muita coisa para organizar, sabe? Tá tudo acontecendo, então tem muita coisa aqui para se resolver, para deixar as coisas, né? A experiência e a própria rotina tudo em ordem, tá? Então isso pode gerar alguns atritos. Entretanto, o céu ele favorece muito a comunicação e a divulgação do teu trabalho, tá? Então o seu trabalho ele é um trabalho produtivo, você vai ter resultado
principalmente com estudos, principalmente com viagens, principalmente com divulgação de coisas, ok? Vamos entender aqui sobre a lua nova, que vai ser no dia 20 de julho, né? Essa lua nova, ela tá mexendo ali com a carreira, tá? Então, você tá refletindo sobre o teu futuro, a carreira, e como que eu devo, né, lidar com a minha imagem pública, porque aqui você tá mais visível, as pessoas percebem o que você tá fazendo, as pessoas, inclusive, querem saber o que você tá fazendo, né? Então, você tem um certo destaque aqui nesse período. A única coisa é que, assim, as responsabilidades, elas estão bem densas, né? Você precisa se comprometer 100% com as suas decisões para dar certo. A verdade vem à tona, então você consegue enxergar melhor as pessoas, principalmente as pessoas do seu convívio mais íntimo, tá? E isso é importante justamente para você poder separar o joio do trigo, né? Para você avaliar como que você deve se relacionar, como que eu devo trocar com algumas pessoas. Então, você está passando por um período aí interessante para o seu desenvolvimento. É um conflito, mas é um conflito para amadurecer, para descartar e para adquirir mais consciência, porque agora não tem como voltar para trás. O crescimento é o que está destinado a você, Libriano, tá? E agora depende muito da forma como você está enxergando essas possibilidades, né? E eu já disse para quem me segue e vê também as previsões anuais, né? Nós estamos no ano da justiça, então é o ano da colheita, vai colher o que plantou. Então, infelizmente, tem gente que vai colher que plantou porque não foi uma boa plantação ali e de repente para você pode ter sido uma excelente plantação ali, uma semente de qualidade. Então você está nesse momento de olhar para a carreira, olhar para o futuro e se estruturar, tá? Aí as coisas começam a caminhar melhor, o Mercúrio está no seu movimento direto, tá? Então eu vejo a troca, uma troca mais com um resultado interessante ali para você com uma outra pessoa, que pode ser sócios ou parceiro. Então, o caminho tá tranquilo aqui, tá? A única coisa é não negligencie os compromissos e as responsabilidades. Você precisa ter o controle, as rédeas dos compromissos e das responsabilidades em suas mãos, tá? Aí você vai ver que as coisas vão ter um resultado bem interessante aí para você, tá bom? É isso aí, Libriano. Eu desejo um mês maravilhoso e até mês que vem. Olá, escorpiano, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer aqui a previsão para o mês de julho, tome nota. Iniciamos esse mês com um eclipse lunar, mexendo muito com a comunicação, a convivência com as pessoas, né? Mexendo muito com a tua forma de perceber as coisas, de uma forma geral, tá? Esse setor, ele é um setor que fala de estudo, fala de conhecimento, mas principalmente de convivência, tá? E a convivência aqui, como o próprio nome diz, pode ser as pessoas do trabalho, a qual você convive mais, mas também pode ser parentes, irmãos, né? Porque ali é o local de parentes e irmãos. Então aqui você está analisando muitas coisas, eu vejo você com uma necessidade de se comunicar, de compartilhar informações e também de receber notícias, né? Pode ter um recebimento de uma notícia bacana. Aqui é um eclipse onde as relações elas borbulham e é um borbulhar interessante aí para o seu desenvolvimento, tá? O relacionamento, ele passa por uma fase nova. Então, assim, se você for casado, né? Ou você tá numa relação, não precisa estar casado, mas aqui vem falando de uma fase nova aí para vocês. E aqui é um cenário que pode ter alguma decisão importante em relação a viagens, uma nova forma de perceber as coisas do casal. Então, não só você como o cônjuge, tá? E também mexe totalmente com as relações de convivência ali, não só você
e o cônjuge, tá? Mas outras pessoas, tá? Então esse eclipse, ele vem trazendo para você, ele pede, né, na verdade, uma nova reflexão sobre a vida, uma flexibilidade para se comunicar e para interagir com pessoas que nem sempre pensam da mesma forma, mas que aqui as coisas acabam se ajeitando, tá? O trabalho, ele passa por um período importante, você vem decidindo coisas aqui. Isso mexe com funcionários, relações com funcionários, colaboradores ou colegas de trabalho, tá? São decisões que geram uma receita financeira, que geram resultado financeiro. Entretanto, aqui eu vejo você um pouco ansioso, tá? Porque aqui eu vejo você com uma necessidade de trocar uma informação e essa informação ela não flui muito bem, tá? Mas isso também não significa que você não vá fazer, que não vai conquistar essa troca, mas ela exige de você uma flexibilidade maior, porque aqui o universo ele vem pedindo de você uma ponderação, uma reflexão, né? Mudanças de normas, de regras. Por exemplo, se você tiver que viajar a trabalho, que é um período desgastante para viagem, não é recomendado viajar nesse estado que eu vejo celeste, porque pode ter complicações. Então tá falando assim, calma, tem muitas coisas para se organizar, nem todas estão no seu controle. Então você precisa ter paciência para que você consiga aí gerenciar e mudar alguns aspectos importantes na rotina, tá bom? Vamos falar agora sobre a lua nova do dia 20 de julho. Essa lua nova, ela fala muito das suas crenças, da parte religiosa, filosófica, a sua visão sobre a vida. É exatamente nesse local que formam as nossas crenças. Fala sobre acesso a outras culturas, né? Uma nova forma de perceber a vida, porque ali como forma as suas crenças, pode ser que você esteja descartando crenças para fortalecer e formar outras crenças, tá? Aqui também tem uma questão de mexer com as relações de convivência e aqui você vai acontecer alguma coisa aqui nesse período que vai mudar o teu campo de visão sobre algumas pessoas, tá? Então as pessoas elas estão sim passando por um período de amadurecimento, um período de desconstrução, assumindo mais responsabilidades e você vai ver isso. Pode ser que você tinha um ponto de vista sobre as relações ou sobre uma, duas ou três pessoas específicas ali e pode ser que aqui você vai falar, peraí, eu tô conseguindo enxergar isso melhor e por enxergar melhor você vai ser levado a tomar outras decisões importantes, tá? Aqui fala muito de viagens e cursos, então falando que você precisa colocar os pés no chão, amadurecer para ver se vale a pena fazer tal curso, se vale a pena fazer tal viagem, porque aqui as prioridades, as preocupações, situações da sua rotina ficam mais em destaque, tá? Pedindo de você essa reflexão e um movimento mais flexível para dar conta, tá? O Mercúrio aqui, ele já tá direto, então você consegue se comunicar um pouco melhor com as pessoas do trabalho ou até resolver pendências ali do seu trabalho, coisas que estavam bloqueadas, situações que estavam meio que paradas ali, elas começam a ter um movimento interessante, tá? E as coisas começam a fluir, então isso é muito bom. Você está num período de ganhos materiais, se tiver que mexer com investimento, aplicação, financiamento, tá tudo aberto e promissor para que você consiga fazer isso, tá? Mas é importante aqui ampliar o teu campo de visão, mudar o seu campo de visão sobre as coisas e se tiver alguma viagem, algum curso, é pertinente sim, mas precisa colocar à frente os compromissos e as responsabilidades, ok? É isso aí, escorpiano. Espero que você tenha um mês maravilhoso e até mês que vem.
Olá, Sagitariano, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer a previsão para você para o mês de julho, então tome nota. E iniciamos esse mês com o eclipse lunar e esse eclipse mexendo bastante com o setor financeiro, material, decisões importantes aí de investimentos, né? Inclusive para você poder ampliar aí os negócios, né? Avaliar para onde você deve seguir, como você deve administrar. Então tá mexendo bastante aí com as suas decisões, tá? Essa decisão financeira, ela não é uma decisão só sua, porque eu vejo que tem algumas pessoas envolvidas. Isso pode ser sócios, parceiros, equipe de trabalho, né? Mas também pode ser o próprio cônjuge, se você for casado. Então eu vejo que o que você vai decidir financeiramente impacta outras pessoas. É isso que eu quero que você entenda, tá? Mas é uma fase nova. E essa fase nova, ela é importante, ela gera uma produtividade, né? Gera um caminho novo de trabalho, né? Então vai mexer com a sua rotina, a qualidade de vida. Ai, que legal! Então eu acho que você está no caminho certo, mas aqui você é cobrado financeiramente. Você vai se sentir ali levado a refletir mesmo sobre algumas coisas. Se você deve investir para o lado direito ou para o lado esquerdo, como que eu devo cobrar ou como que eu devo alinhar algumas contas. Então o eclipse ele vem pedindo aí de você uma nova abordagem, tá? Agora, aqui o que me chama bastante atenção também é o campo afetivo. Então aqui tá muito aberto o relacionamento, o lazer, o prazer. Pode ser que aqui você esteja envolvido por uma pessoa, né? Se você for casado, é um período para sair, para se divertir. Então eu vejo que tem uma experiência de troca muito interessante. Entretanto, você vai sentir uma dificuldade para se expressar e se comunicar com algumas situações e pessoas que você vai querer realmente selecionar, né? Então essa seleção, ela vem falando muito do que realmente funciona para você agora. Então você tá refletindo, né? É uma introspecção. Essa introspecção, ela tem a ver muito com o teu bem-estar, com os seus talentos, com aquilo que é importante para o seu desenvolvimento. E pode ser que você aqui, com esse Mercúrio retrógrado, te gere uma reflexão de seleção de coisas, né? Então as coisas não fluem, é uma seleção ainda um pouco empacada, parada, mas ela vai caminhar principalmente quando chegar aqui a lua nova. Então vamos falar da lua nova do dia 20 de julho. Essa lua nova, ela tá mexendo com dinheiro também, tá? Só que aqui o foco não é somente o teu dinheiro, mas algum tipo de financiamento, aplicação material, né? Uma aplicação, um empréstimo, de repente você utilizando os seus bens materiais para pagar conta ou para poder ampliar e movimentar algumas decisões importantes, tá? Aqui também pode envolver o dinheiro do cônjuge, o dinheiro de outras pessoas. E aqui vem falando muito da maturidade e da ética, tá? Então aqui, se você tiver alguma pendência, né, um dinheiro pendente para receber, ou se você tem que pagar alguém, então aqui vem falando, olha, não dá mais para você levar isso adiante dessa forma. Você precisa ter uma organização financeira, você precisa avaliar o teu dinheiro e o dinheiro do outro, né? Com bastante realidade, comprometimento, desconstrução, para que você siga de uma forma mais leve. E não tá leve. Aqui são muitos compromissos, aqui são responsabilidades, são situações que estão pendentes, inclusive, tá? Mexendo bastante com o setor financeiro. Isso não vai bloquear o teu crescimento. Então, quer dizer, o que eu tô vendo não vai te prejudicar no trabalho, mas ele pede muito esse foco de decisões financeiras. Pode até ser que seja uma decisão profissional, uma decisão de trabalho, mas que isso gera uma receita material para você
diferente, tá? Então é um período que você precisa mesmo aqui prestar atenção para você ter bons resultados em suas empreitadas aí financeiras, né? Algumas decisões que são foco aqui nesse período, tá? O afetivo, ele tá mexendo. Então, assim, nesse período aqui do dia 20, eu vejo você muito sensível. O passado, ele é uma coisa, assim, muito presente na tua vida. Então, eu vejo você frustrado com algumas coisas. A vida vem pedindo de você, olha, reavalie, sabe? Não carrega isso por muito tempo, sabe? O passado, ele volta justamente porque a gente tem que ajustar coisas, né? Tirar da frente, selecionar. E aqui fala muito do passado. E um passado envolvendo os assuntos do coração, os assuntos do campo afetivo, pedindo de você uma nova decisão. A decisão aqui, eu vejo que é para melhor. É para uma pessoa entrar e para ficar na tua vida. Só que não dá para o novo entrar se o passado ainda está aqui presente. Então você precisa tomar decisões aqui importantes nessa esfera também, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado, espero que você tenha um mês maravilhoso e até mês que vem. Olá, Capricorniano, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer a previsão para você para o mês de julho, tome nota. E nós iniciamos esse mês de julho com um eclipse lunar e esse eclipse mexendo muito com você, tá? Aqui o céu, ele exige de você um novo comportamento, uma nova postura, tá? Principalmente com outras pessoas. Então, outras pessoas, né? Não é somente o cônjuge ou parceiro, né? Não, tem eles também, parceiros, cônjuge, mas pode ter algumas pessoas ali do teu convívio que aqui vem falando, olha, você precisa realmente refletir sobre como você quer se comportar com essas pessoas e situações. Aqui um ângulo com Urano vem falando que é uma fase nova, você está desconstruindo uma vida que já não funciona para você, para ter uma vida nova, né? Então, novos caminhos, né? Novas possibilidades, olha que delícia, né? E você quer isso, tá? Aqui vem dizendo que é o que você quer. Entretanto, né, sair dos velhos comportamentos para entrar um novo, a gente precisa se adaptar, a gente precisa estar flexível, né? A gente precisa dar uma permissão, tá? Então, às vezes a gente acha que tá dando uma permissão, né? Mas não estamos dando não, né? É de mentirinha, né? Isso pode ser por medos, por bloqueios. Não tô dizendo que esse é o seu caso, mas eu tô dizendo que isso poderia chegar a esse ponto. Então, reflita o quanto que realmente você tá aberto a um novo ciclo, a uma nova fase, que é importante aí para você, tá? Existem pendências do passado que voltam, né, mexendo com uma pessoa, e isso te gera uma ansiedade. Essa ansiedade, ela mexe muito com o núcleo familiar, as convivências mais íntimas. Então, pede mais uma vez uma reflexão. Se não for na tua casa, pode ser no local de trabalho, sabe? De repente, não, Paloma, minha vida 80% é o meu trabalho, né? E isso é muito natural para um capricorniano. Então, poderia ser alguma pessoa específica dentro do trabalho? Poderia, mas eu quero que você pense no trabalho e também nesse núcleo familiar, tá bom? Vamos entender aqui a lua nova. A lua nova, no dia 20 de julho, ela coloca aqui em destaque o relacionamento. Então, aqui sim, é uma pessoa. Então, vai falar do relacionamento, o cônjuge, né? Ou um sócio, um parceiro ou uma pessoa que seja importante aí para você dentro desse cenário aí de relações, tá? Aqui, a vida, ela pede de você um discernimento, uma sabedoria para você tomar essas decisões que você tem que tomar com essa pessoa, tá? Porque vem falando muito de um desgaste, de uma desconstrução necessária. Ela vem falando também de uma consciência maior sobre quem é você e o que você quer.
e ao mesmo tempo uma maturidade para você lidar com coisas que voltam e que pede de você uma postura, né, ponderada, assertiva, consciente. Então aqui é muito importante para você se colocar no lugar do outro, mas ao mesmo tempo entender quem é você neste novo momento, mesmo que o passado ainda esteja um pouco presente, quem sou eu neste novo momento? E aí você vai conseguir, tenho certeza, que tomar decisões mais interessantes aí para você, tá? Eu vejo uma rotina melhor, eu vejo você um pouco mais animado, feliz, né? Reconhecendo o teu potencial, né? A Vênus está lá no teu setor de trabalho, ela ficou direta, ficou retrógrada, agora está direta, então você teve um tempo aí de amadurecimento sobre o que é importante para você, tá? Principalmente na forma de produzir, principalmente na forma de lidar com o seu bem-estar, sair da rotina ou fazer atividades que têm mais a ver, que te geram uma receita financeira, né? Então, reconhecimentos e méritos, como também uma consciência do que te faz feliz, começando ali pelo teu trabalho e a tua rotina, tá? A comunicação com a pessoa ainda gera uma ansiedade, assim como aconteceu ali no eclipse lunar do dia 5. Aqui, dia 20, ainda tem uma ansiedade, um movimento ali com uma pessoa, mas aqui o Mercúrio já não está retrógrado, ele já está num movimento direto, e eu acredito que essa troca ela tende a fluir melhor, tá bom? É isso aí. Eu desejo para você um mês maravilhoso e até mês que vem. Olá, aquariano, seja muito bem-vindo. Vou fazer a previsão aqui para o mês de julho e iniciamos esse mês com um eclipse lunar que já acontece aqui no dia 5 de julho. E esse eclipse, ele está mexendo muito com os seus medos, os bloqueios, pedindo de você autoconhecimento, de aprimoramento, né, emocional, principalmente para tomar decisões importantes no seu trabalho, na sua rotina e para gerar qualidade de vida, tá? Aqui também eu vejo você trocando informações com algumas pessoas. Essas informações, elas têm uma intenção um pouco de fofocas, pode dar fofoca, pode gerar uma reclusão, uma reavaliação do que você vai trocar. Então, a ideia desse eclipse é falando muito do silêncio, da introspecção e da reavaliação das coisas. Entretanto, são informações que circulam, que mexem com o teu emocional e que pode gerar fofocas, comentários ou não, que pode gerar apenas um silêncio e uma percepção de como você deve interagir com pessoas do seu trabalho ou até com pessoas que afetam a sua rotina, né? Não precisa ser especificamente do trabalho, mas que de alguma forma interfere na sua rotina de trabalho. Mas pode também ser pessoas do trabalho. Então aqui é importante entender que esse cenário, ele é um cenário novo para você. Você está começando uma fase nova. Essa fase nova, ela também é para a família, para a convivência familiar, para as pessoas, né, que de alguma forma são muito próximas, como se fosse uma relação familiar. Então você está num período novo, numa fase nova, e você precisa entender toda a dinâmica que também afeta ali o seu emocional, tá? Bom, independente disso, aqui eu vejo você bastante comunicativo, tá? Você tá numa fase boa para desenvolver a sua autoestima, para namoro, para o lazer, para troca com as pessoas ali que estão perto, né? Combinar um passeio, né? Fala muito do lazer e do entretenimento e uma consciência importante sobre o que de fato te faz feliz, né? Quem sou eu nesse novo cenário? O que eu quero fazer, né? Que tipo de atividade que eu quero executar, que eu quero realizar, que eu quero me sentir inteiro, né? Qual é a tua visão de sucesso? Então tudo isso
vem mexendo bastante, gerando em você, inclusive, um certo destaque e uma abertura aí para o lazer e o prazer. Entretanto, aqui vem falando que você pode encontrar dificuldades de se comunicar com algumas pessoas, né? Tem muitas situações que você vem reavaliando. Então, o Mercúrio está retrógrado na tua casa de trabalho e rotina, gerando uma reflexão profunda, inclusive até dos parentes ou pessoas, tirando um pouco o teu foco de trabalho ou trazendo uma reflexão para você mais profunda sobre as necessidades e como que você deve se comportar daqui para frente com algumas pessoas, tá? Mas o cenário, ele não está fechado. É um cenário que pede muito mais flexibilidade e compreensão dos seus medos, ok? Vamos falar agora da Lua Nova. A Lua Nova é dia 20 de julho. Ela vem falando muito aqui da sua rotina, do seu trabalho, da tua qualidade de vida, de como você quer trabalhar, como você quer produzir. Aqui vem falando que tem muitas coisas que geram uma introspecção, né? Então, assim, você tá num período de priorizar, de se responsabilizar, de se comprometer. E esse comprometimento naturalmente gera um pouco de medo, né? De receios. Mas que ao vencer esses conflitos, você vai perceber que o resultado ele vai vir naturalmente. Então essa lua nova, ela pede um novo comportamento seu para o teu trabalho, para a sua rotina e também para a saúde. Muito, muito importante mesmo, tá? Reflita sobre essas questões, reflita sobre como você quer gerenciar a sua rotina, como que você está percebendo o teu potencial, e aí você vai ter um resultado muito interessante, tá? O Mercúrio aqui, ele já tá direto, então você ainda tem alguns conflitos para se relacionar e trocar com algumas pessoas, mas é um período bom, é um período que você vai ver que gera um resultado, essa conversa, gera um fluxo interessante. Então isso aqui pode ser reuniões, treinamentos ou até, como já foi dito lá anteriormente, comentários e fofocas e coisas, né, para prejudicar ali a tua produtividade. Então reavalie, né, reflita sobre que tipo de postura você tem que ter daqui para frente, colocando o teu conhecimento em movimento e despertando todo o teu potencial no trabalho, tá bom? Trabalhe os seus medos. E os medos só são trabalhados a partir do momento que a gente consegue enfrentá-los. Então você precisa enfrentar os seus medos, né? Não é simplesmente tem algo eu vou guardar. Não. Aquilo me causa medo, mas eu decidi que eu vou enfrentar. Eu decidi que daqui para frente eu vou mudar o meu comportamento em relação a algumas coisas. E assim você vai ampliando o teu campo de visão e você vai progredindo, tá bom? Um excelente mês e até mês que vem. Olá, pisciano, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer aqui a previsão para você para o mês de julho e iniciamos esse mês já dia 5 com o eclipse lunar. E o eclipse, ele tá mexendo muito aqui com os seus projetos, falando dos amigos, dos grupos que você frequenta, ou alguma atividade em grupo que seja significativa para você, né? Seja você sendo líder, o idealizador, que tem tudo a ver com o que eu tô vendo aqui, né? Então, se você é líder de um grupo, né? Ou você é chefe de um grupo, né? Ou algum projeto que você queira colocar em movimento, então esse eclipse ele vem, né? Gerando esse movimento aí interessante para o teu crescimento, tá? Aqui eu vejo você tendo que trocar com algumas pessoas, eu vejo você tendo que se relacionar com algumas pessoas, tá? E essas pessoas são pessoas que você pode ter algum tipo de afeto, né? Uma relação um pouco mais fraternal ou até afetiva, tá? Porque aqui eu vejo você tendo que trocar quando eu digo afeto, então vamos falar sobre o afeto, né? O afeto é tudo aquilo que te afeta, tá? Então isso pode ser um afeto
amigável, bom, né? Ou desafetos. Não sinto aqui desafetos, tá? Mas eu sinto que você tem uma ligação com esse projeto, com esses amigos, com esse grupo de pessoas. E você vai estar desenvolvendo alguma ideia com eles e trocando e compartilhando ideias, tá? Isso é um ponto. Ah, mas pode estar relacionado aos assuntos do coração amoroso? Até pode, né? Mas não é a intenção do que eu vejo aqui, mas poderia mexer sim, com namoro, com lazer, com romances, né? Poderia ser um movimento diferente ali para vocês, poderia mexer. Mas o foco é muito a interação com as pessoas, tá? Esse período é um período novo, ele é um período, inclusive, que ele mexe com novas relações, ele traz novos contatos, novas pessoas, novas ideias. Então tá muito bacana aqui para o teu crescimento, tá? E para o desenvolvimento em grupo, tudo bem? Aqui também eu vejo o seguinte, tá? O seu regente, ele tá fazendo uma excelente posição, dizendo que você tá consciente ali do que você precisa fazer, do que é importante para você, tá? Falando muito do autoconhecimento, você vem passando por um período de alguns anos para cá de crescimento e amadurecimento através de uma seleção importante e natural da vida, tá? E isso trouxe para você bons resultados, tá, ok? Vejo que os assuntos financeiros, eles tendem a crescer. Você está tomando boas decisões materiais. Entretanto, com Mercúrio retrógrado, eu vejo você um pouco ansioso, né? Existem algumas coisas que estão um pouco assim, que pede uma reavaliação. Mas não é uma reavaliação de que vai parar a entrada de dinheiro. Essa reavaliação, ela está muito mais ligada a você fortalecer o seu talento, suas habilidades para ganhar mais dinheiro, tá? Então, alguma ideia ou alguma situação que você queria ter desenvolvido, você não fez, né? Então, é um período que esse Mercúrio retrógrado, ele traz de volta alguns planejamentos ali que estavam parados, né? E isso mexendo bastante com a parte financeira. Entretanto, você fica ansioso, tá? E a ansiedade você tem que equilibrar, tudo bem? Para você ter bons resultados aí. Mas independente disso, veja a entrada de dinheiro. Marte, que está ali no teu setor financeiro, faz um aspecto muito bom com a Vênus. Então, você está investindo, você está refletindo sobre novas ideias e está muito interessante aí o seu desenvolvimento financeiro. Vamos agora falar da Lua Nova, né? A Lua Nova do dia 20 de julho. Essa Lua Nova, ela tá mexendo muito com um setor que é muitas coisas. Então, eu vou falar por partes para que vocês consigam entender qual é a dinâmica e como que isso funciona para você, tá bom? A Lua Nova, ela mexe primeiramente com a autoestima, a sua realização pessoal, o seu bem-estar. Então, aqui você tá sendo levado, né, a usar todo o teu lado criativo, teu potencial, os seus talentos, ok? E com isso vem gerando em você uma transformação emocional sobre sentimentos, expectativas com um grupo de pessoas, com os projetos que você vem desenvolvendo, tá bom? Isso é um ponto. O outro ponto é que esse setor, ele também é o setor dos filhos. Então, se você tiver filhos, aqui provavelmente você está amadurecendo ou reavaliando como você deve lidar com o filho, né? Então, seja para ter filhos, seja se o filho já nasceu, é criança, adulto, tenta entender dentro da tua experiência, dizendo que os filhos estão amadurecendo, eles estão numa fase de crescimento, uma fase onde eles estão mudando muito a forma deles enxergar a própria vida. E isso, consequentemente, vai tocar projetos e vai tocar outros movimentos relacionados a eles, ok? E aqui também, ele é o setor do campo afetivo, tá? Então, tá falando da qualidade da relação. Então, se você é casado,
Aqui tá falando muito se tá boa essa troca, né? Se vocês estão felizes nessa troca. Como que tá essa questão do lazer, do prazer, né? Ou até dos amigos e grupos que interferem na relação de vocês, ok? Agora, se você é solteiro, aqui fala muito sobre como eu quero, né, me relacionar. Eu estou realmente aberto a isso? Então, tá acontecendo essas reflexões. Agora, esse setor, ele também é um setor extraconjugal. Então, se você tem uma relação extraconjugal, o que a gente denomina de amante, né? Aqui é um período importante de reflexão sobre como você quer lidar com essa figura na sua vida. Essa reavaliação, inclusive, é para selecionar o quanto fica e o quanto tem que ir embora. Então, eu vejo você maduro para tomar essa decisão, até também para situações do passado, né? Coisas do passado que ficam presentes, né? Então, às vezes não tem ninguém fisicamente, mas tem alguém aqui, ó, na cabeça, né? Então a gente pensa na pessoa, a gente lembra da pessoa, a gente tá lá, tá tudo bem, tô casado, tô feliz, Paloma, mas vem a pessoa na cabeça. O que que eu faço, né? Então você precisa respirar fundo e entender que a energia, ela não tem tempo e espaço, as coisas simplesmente acontecem, né? E que você precisa agora, com bastante maturidade, selecionar e filtrar os seus sentimentos, tá bom? Para você ver como que fluxo que isso vai ter, tá bom? Independente de tudo isso, eu vejo que você tá bem direcionado, né? Mas aqui o foco é autoestima, né? O quanto que eu sei o que eu quero e saber o que eu quero é aceitar também o que eu sinto, né? Que são coisas diferentes. Eu posso querer uma coisa, mas eu posso sentir outra. Então, tudo isso precisa ser muito bem canalizado, compreendido, superado para que você siga mais leve daqui para frente. Isso em relação à sua autoestima, em relação a filhos, em relação ao namoro, à qualidade da relação ou assuntos extraconjugais. E aqui também entre os amigos. Olha quanta coisa que você pode colocar dentro dessa experiência para avaliar o que você está selecionando, tá bom? É isso aí, Pisciano. Eu desejo aí um mês maravilhoso para você, com muita luz e até mês que vem.